Olá, eu sou Fabiano Cachito e esse é mais um vídeo da série As Perguntas que o Entrevistador Faz durante um Processo Seletivo e o que ele realmente quer saber. Bom, eu atuo como professor universitário, atuo também como consultor e eu sou autor de alguns livros. O mais recente deles é esse livro aqui, o Do Desemprego à Recolocação, que é um guia passo a passo para quem quer buscar se recolocar profissionalmente. Ele foi lançado agora no ano de 2020 pela editora Alta Books. E eu também sou autor de diversos outros livros acadêmicos, dentre eles um livro sobre recrutamento e seleção. É um livro que foi escrito durante um curso de MBA que eu fiz como aluno e foi o meu TCC que se transformou em um livro sobre recrutamento e seleção de pessoas, que já está na sua segunda edição e é utilizado em cursos de graduação e de pós-graduação na área de recursos humanos, na disciplina de recrutamento e seleção. E nesse livro, eu falo das entrevistas de emprego do ponto de vista do recrutador. E mais recentemente, no livro Do Desemprego à Recolocação, eu falo de novo sobre as entrevistas de emprego, mas aí do ponto de vista do candidato. Porque quando você é entrevistado, o entrevistador faz uma série de perguntas que são utilizadas para conhecer melhor sobre você, candidato. E muitas vezes você comete o erro de querer decorar respostas. E o entrevistador percebe claramente que você está falando de uma forma decorada. Então eu vou falar aqui algumas perguntas que são feitas e o que ele realmente quer saber. Porque assim fica muito mais fácil para você responder de uma forma sincera, de uma forma que vai te ajudar a se recolocar profissionalmente. Então vamos lá a cada uma dessas perguntas? A primeira pergunta é: qual tarefa, qual atividade você acha mais complicada neste papel que você exerce hoje, nesse cargo que você exerce hoje? Bom, o que ele está buscando aqui entender? Bom, cada cargo tem uma série de atividades diferentes que precisam ser desenvolvidas. O que você gosta de fazer e o que é mais difícil para você fazer? Isso vai dar uma indicação para ele tanto das competências que você tem, mas também daquelas que precisam ser desenvolvidas em você caso você venha a ser contratado pela empresa. Eu já falei aqui em outros vídeos e volto a dizer, todas as vezes que um entrevistador pergunta para você sobre algo da sua vida profissional, você sempre tem que usar a estrutura da resposta do contexto, ação e resultado. O que é essa estrutura? Você conta um contexto no qual aquilo acontece, você conta a ação que você fez para resolver aquilo e você conta o resultado que você obteve a partir da sua ação. Então, nesse caso aqui, né, da tarefa que você acha mais complexa, você fala, olha, eu acho bastante complexo negociar com clientes na hora de uma cobrança. Por quê? Porque é desse jeito. Então, na última vez que eu tive que passar por uma situação como essa, eu fiz essa ação e o cliente saiu satisfeito desta forma. Eu estou contando o contexto, a ação e o resultado. Mas o importante para ele aqui é entender que competências você tem e quais precisarão ser desenvolvidas em você caso você venha a ser contratado pela empresa. Vamos então para a próxima pergunta. Descreva uma situação em que você trabalhou sob pressão ou precisou cumprir prazos. Bom, mais uma vez, o que o entrevistador busca identificar com uma pergunta como essa? Ele quer saber se você sabe lidar com pressão. Cada vez mais no dia a dia das empresas a gente é muito pressionado, o estresse é muito forte. E muitas pessoas que são muito tranquilas, muito equilibradas, não sabem trabalhar sob pressão. Acabam sucumbindo à pressão, sucumbindo ao estresse. Então o que ele quer medir aqui é como você lida com o estresse. É lógico que ele vai medir também o que você considera uma situação estressante. Se você falar, não, eu tive que fazer uma apresentação e isso foi muito estressante, eu falo, poxa, mas a apresentação, se dentro daquele cargo é uma competência chave e ele se estressa com isso, então isso é uma preocupação. Então, para ele, o importante é identificar quais são as atividades que você acha estressante, quais são as situações que você acha estressante, para também entender se na empresa acontecem essas situações e o quanto que você vai ter que conviver com esse tipo de situação na empresa. Próxima pergunta que é muito comum que os entrevistadores façam é: fale-me de algum objetivo que você não conseguiu realizar e me explique o porquê. Lembre lá de novo do contexto, né? Contexto, ação, resultado. Então você vai falar, olha, teve um objetivo de um lançamento de um novo produto, teve um objetivo da implementação de um novo sistema e nós tivemos uma dificuldade, eu encontrei as seguintes dificuldades. O que ele quer aqui? Perceber se você vai só reclamar dos outros,
se você vai jogar a culpa de não ter atingido esse objetivo em outra pessoa, no seu chefe, na situação, no cliente, ou se você vai assumir as suas dificuldades e mostrar para ele o que você fez para solucionar os problemas. Quando a pessoa simplesmente falar, não, eu não bati o objetivo porque o objetivo estava mal formulado, meu chefe que é culpado disso, ele vai falar, opa, peraí, esse é um profissional que muitas vezes não reconhece, né, as suas limitações e suas dificuldades. Então o importante aqui é mostrar uma situação real na qual você realmente passou por uma situação difícil para atingir aquele objetivo e quais ações você fez, mesmo que não tenha alcançado esse objetivo. Vamos para a próxima pergunta. O que você fez para ajudar a aumentar a venda ou o lucro da empresa na qual você trabalhava? Porque muitas vezes a gente acha que resultado é só a área comercial que tem que dar. Não, todas as áreas estão ligadas ao resultado da empresa. Você pode trabalhar na área de logística e você desenvolveu lá uma ideia de economizar uma viagem, por exemplo, de um caminhão, você está ali mostrando que você olhou para os custos da empresa. Você pode falar, por exemplo, sobre, eu trabalho na área administrativa e eu sugeri uma mudança no sistema que trouxe um resultado X para a empresa. Mais uma vez, contexto, ação e resultado, mostre uma situação na qual você deu uma ideia, propôs uma melhoria e quais foram os resultados obtidos, tanto de aumento de faturamento, aumento de lucratividade ou diminuição de custos ou até de melhoria dos processos da empresa. Próxima pergunta. Por quanto dinheiro você era responsável em sua atividade anterior? Normalmente, esse tipo de pergunta é feito para profissionais da área administrativa, financeira, ou até mesmo quando você fala da área comercial, né, de tamanho da venda, o faturamento que era responsável ali, né, aquele profissional era responsável. Aí você tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes o que ele está tentando observar é se você tem uma postura ética sobre as informações da empresa. Muitas vezes o que ele quer ali é perceber assim, ele vai falar um número que ele não poderia, ele vai abrir uma informação da empresa anterior que na verdade era uma informação sigilosa. Então, não se acanhe em dizer, olha, eu era responsável por um faturamento considerável ou por um investimento, um orçamento considerável, mas essa é uma informação sigilosa e eu não me sinto à vontade de falar sobre essa informação. Não tem problema nenhum. Ele vai ver que você é um profissional que tem uma postura ética e que vai respeitar as informações da empresa. Uma próxima pergunta. Se lhe oferecemos esse cargo, que mudanças você faria na organização? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque o que ele muitas vezes está querendo enxergar aqui? Existem profissionais que se acham donos da verdade. Existem profissionais que acham assim, eu tenho todas as respostas do mundo. Então, se eu chegar aqui, eu vou mudar isso, mudar aquilo outro e vou trazer resultado. Será? Cada empresa é uma empresa, cada situação é uma situação, cada ambiente é um ambiente. Então, você deve falar de algumas mudanças que poderiam ser implementadas, sim, mas o importante é você falar que você não conhece a estrutura inteira da empresa, você não conhece a situação atual, você teria que fazer uma avaliação inicial para entender o contexto da empresa neste momento, para aí sim sugerir algumas mudanças que pudessem trazer um resultado melhor para a empresa. O importante é você mostrar para ele assim, que você tem atitude, mas você não tem todas as respostas. Ou seja, você precisa primeiro conhecer o contexto no qual você vai conviver para depois oferecer as melhores soluções de melhoria. Vamos a uma próxima pergunta feita normalmente para gestores. Quantas pessoas você gerenciou? Aí é uma resposta muito simples. Gerenciei uma pessoa ou 10. Aqui, muitas vezes, o que ele está buscando entender é se você tem a experiência necessária para lidar com o tamanho do grupo que você vai lidar, caso seja contratado para uma posição de gestão ou de liderança. Né? Então, olha, uma coisa é gerenciar 5 pessoas, outra coisa é gerenciar 300 pessoas. Então, o que ele está tentando medir. Aqui não tem muito segredo, não é falar, olha, eu tive equipes do tamanho tal, o maior número de equipes era essa, a minha equipe mais complexa era essa. Não é muito simples de ser respondido. Cite exemplos de ocasiões em que você precisou liderar um grupo
ou a empresa? Mesmo que você não tenha sido gerente, chefe, você pode responder essa pergunta. Porque liderança, ela não é só um cargo. Muitas vezes aconteceu alguma situação num dia em que os gestores não estavam, ou numa situação em que o gestor não podia participar daquela solução, e você liderou a equipe naquele momento, ou liderou um projeto dentro da empresa e obteve os resultados. Qualquer pessoa pode ter um papel de líder em um determinado momento da empresa. Então, caso você tenha tido essa experiência, relate sempre dentro do contexto, dentro daquela estrutura do contexto, ação e resultado. Caso você não tenha tido essa experiência, fale isso. Olha, eu nunca tive essa experiência de liderança nesse sentido. Não tem problema nenhum. O importante é não mentir, tá? Aliás, em todas as perguntas, não minta. O que ele está buscando, muitas vezes, é entender a sua coerência. É sentir se você é um profissional seguro. É isso que ele está buscando muitas vezes. Bom, vamos para uma próxima pergunta. Se eu falasse com o seu ex-gerente, o que ele diria sobre suas maiores forças e fraquezas? Tome cuidado, porque ele pode fazer essa pergunta na sequência de ter feito aquela pergunta inicial que geralmente é feita, né? Me fale das suas forças e das suas fraquezas. O que ele está tentando entender aqui é como você se enxerga como profissional. Muitas vezes nós temos uma visão de quem somos como profissional, e as outras pessoas à nossa volta têm uma outra visão completamente diferente de quem somos como profissionais. Então é importante você, o que ele quer dizer é o seguinte: será que ele se enxerga bem? Será que ele realmente sabe quem ele é? Ou ele tem uma visão sobre si mesmo e as outras pessoas pensam ele de uma forma diferente? Então, aqui é mais para ver a sua coerência, a coerência entre as respostas que você dá, porque provavelmente ele já te fez uma pergunta assim: quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos? Com quase toda certeza ele já fez essa pergunta para você. Uma última pergunta para esse vídeo de hoje é: quanto tempo você levaria para trazer uma contribuição significativa para a nossa empresa? Bom, mais uma vez, é uma situação totalmente hipotética. Você não tem dados suficientes para isso. Você vai falar para ele que, olha, eu não tenho dados suficientes para te responder isso, mas eu te digo que logo nos primeiros meses eu vou me inteirar de toda a situação, entender as relações, os processos, pesquisar os processos da empresa, entender, analisar esse processo e, tão logo me sinta seguro para entender, né, propor modificações, eu farei isso e participarei da implementação dessas mudanças e espero trazer resultados muito positivos para a empresa. Percebam que em todas essas perguntas, muitas vezes o que ele está buscando não é uma resposta ideal. Por isso que é tão ruim essa história desses vídeos, desses treinamentos, desses artigos que dizem para você o que você tem que responder. Não é isso. Eu estou te falando do ponto de vista do entrevistador, porque eu tenho um livro sobre recrutamento e seleção, eu tenho um livro sobre do desemprego à recolocação, que fala de recolocação de profissionais, dou aula para profissionais de recrutamento e seleção. O que ele está buscando é entender a sua coerência, é entender o quanto você tem consciência de si mesmo como profissional, o quanto você tem consciência dos seus pontos fortes e fracos e o quanto você se responsabiliza por tudo que é aquilo que aconteceu na sua empresa, pontos positivos e pontos negativos do que aconteceu na sua empresa. Se você está seguindo essa série, não deixe de assistir os outros vídeos que estão aqui na playlist com outras perguntas que o entrevistador faz para você durante um processo de seleção, durante um processo seletivo. Mas temos também outras séries de vídeos aqui no canal. Nós temos também as dicas para acelerar a sua carreira, que vão ajudar muito você, depois de se recolocar, a repensar a sua carreira e atingir os seus objetivos profissionais. Siga também o meu site, o www.cachito.com.br, no qual você vai encontrar uma série de materiais que vão ajudar você a desenvolver a sua carreira, né, e se recolocar profissionalmente. Então, se você está passando por esse momento de buscar se recolocar no mercado de trabalho, eu te desejo boa sorte e que você acelere a sua carreira.